Nessa noite eu quero falar sobre o Deus da esperança. Então eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 126. Se você puder abrir a Bíblia, se você tem ela em papel, abra. Se você tem digital, abra também. Aconselho você a fazer algumas marcações, se for possível, no seu aplicativo, diante da riqueza desse texto. O salmista, no Salmo 126, do versículo 1 até o 6, vai dizer o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somente ela, Senhor, lida, e através do Teu Espírito Santo já traz ao nosso coração aquilo que nós precisamos. Que essa palavra, Pai, ela caia em boa terra, e que essa boa terra gere no mínimo 30 por 1 e no máximo 100 por 1. Repreendemos todo ou qualquer ladrão de semente que tenta roubar a nossa fé, a nossa atenção, mas que a palavra que for semeada pelo semeador venha gerar no coração de cada um de nós vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. No mês passado, me recordo que nós falamos um pouco sobre o Salmo, se eu não me engano, 125. Nós falamos sobre 2 salmos, o 91 e o 125. E o 125, ele é um salmo de peregrinação. E o Salmo 126 também é um salmo de peregrinação. Os judeus, quando subiam até Jerusalém para cumprir a lei de Moisés, onde na lei está prescrito que todo judeu ou todo israelense, porque o judaísmo veio depois da lei de Moisés, precisava subir até Jerusalém para cultuar ao Senhor nas festas bíblicas de Páscoa, tabernáculos, das primícias. Então essas festas eles não podiam faltar. E esses cânticos escritos, eles eram cantados quando os peregrinos subiam para adorar ao Senhor em Jerusalém. E esse Salmo 126, ele é muito interessante, porque quando os peregrinos subiam até Jerusalém para adorar ao Senhor, o Salmo 126, ele é carregado de uma mensagem muito explícita para nós. E a mensagem carregada no Salmo 126 é uma mensagem de esperança para aqueles que choram. O texto é bem claro quando nós vamos ler ele, estudar, que esse texto ele fala sobre uma restituição, uma restauração na vida daqueles que estão chorando. No caso, esses que choravam aqui, possivelmente eram os exilados que estavam na Babilônia. E quando eles saíram da Babilônia, eles voltaram até Jerusalém. E esses que estão subindo para a sua peregrinação, eles carregam nesse salmo muita esperança. Porque o mesmo Deus que restaurou o povo que estava preso na Babilônia, era o Deus que iria restaurar a sorte deles e eles voltariam para a terra. E a palavra esperança no Antigo Testamento, ela sempre estará relacionada à terra. O povo de Israel, quando estava fora da terra, ele tinha esperança de voltar para a terra. O primeiro exílio aconteceu através da Síria. A tribo do norte foi levada prisioneiro para a Síria. E para finalizar o juízo de Deus sobre a nação de Israel, o último exílio foi na Babilônia, onde o reino do sul, a tribo de Judá, foi levada para a Babilônia, e ali eles ficaram totalmente oprimidos, porque eles não
poderiam celebrar mais no templo, não poderiam estar mais, não conseguiriam mais estar em Jerusalém, a terra do Senhor, a terra da sua aliança. Por isso que quando nós olhamos a palavra esperança no Antigo Testamento, está relacionada a uma restauração de reino. Aquele reino davídico, o reino que estava unido, onde as 12 tribos estavam unidas entre si. Essa é a palavra de esperança do Antigo Testamento para o povo de Israel. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a nova aliança, o Cristo que morreu, aquele que se entregou, aquele que é conhecido como o sumo sacerdote, também o sacrifício, agora nós olhamos uma nova esperança. E essa nova esperança não está relacionada a uma terra física, mas uma terra espiritual, onde todo aquele que crê em Jesus tem direito a uma nova Jerusalém. Então, é muito claro que o Antigo Testamento, ele é um, como é que eu vou falar para você explicar esse termo teológico? Ele é um protótipo, ele é a sombra daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. A terra física de Jerusalém, para nós hoje, significa a Nova Jerusalém, que um dia nós vamos morar com o Senhor. Então, o texto que nós vamos ler de 1 de Pedro vai falar para nós sobre essa esperança de salvação, que todo aquele que crê em Jesus tem direito na sua vida. Em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 5, o texto vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Veja que aqui Pedro fala sobre essa viva esperança. Não é uma esperança que perece nas coisas dessa terra, como o povo de Israel buscava, mas agora aquilo que nós buscamos é vivo, porque ele é eterno, ele é perene. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que não está reservada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A palavra de esperança em nossa vida agora como peregrinos aqui dessa terra, que estão em busca de uma terra prometida que não será destruída, é que um dia nós vamos chegar lá. Mas até nós chegarmos nessa terra prometida, que nós vamos alcançar de duas formas. Uma mais dolorosa, que é por intermédio da morte. Mas felizes são aqueles que estarão no grande dia, aonde serão levados para perto de Jesus, através da sua segunda vinda. Então nós só chegaremos nessa esperança quando nós morrermos, passarmos da morte para a vida. Ou se o Senhor Jesus, enquanto nós estivermos vivos, vier buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontecer, existe uma esperança que nós precisamos viver aqui nessa terra. A esperança que quando nós estivermos passando por dias difíceis, dias complicados, dias de cativeiro, como o povo de Israel teve, existe uma esperança e uma promessa que nós vamos receber o alívio do Senhor. Mas quando os nossos olhos estão fixados em Jesus, nós sabemos que existe consolo. O próprio Jesus, em Mateus, capítulo 5, no versículo 4, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Jesus está falando sobre um consolo, não em relação às coisas dessa terra, mas feliz é aquele pecador que chora pelo seu pecado, porque ele será consolado por intermédio da salvação. Meus irmãos, esse texto precisa nos mostrar que existe esperança, a que nós mais buscamos, que é em Cristo Jesus para a salvação. Mas também existe esperança para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão vivendo dias difíceis, para aqueles que estão vivendo dias enclausurados, para aqueles que estão vivendo dias até de depressões. Existe esperança para todo aquele que crê em Jesus. E nessa noite, o Salmo 126 vai nos mostrar algumas coisas. Esse salmo eu consegui fazer uma divisão em 3 partes. O versículo 1 vai nos mostrar algo muito interessante, que vai dizer o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos
como quem sonha. Como eu já falei, possivelmente, esse salmo está relacionado à libertação do povo de Israel do seu cativeiro babilônico. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender esse salmo de forma literal como está para nós. Porque o salmista vai dizer o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e agora, vírgula, vai dizer, ficamos como aqueles que sonham. O texto está dizendo para nós que esse ficamos como aqueles quem sonha está relacionado a um espanto. Ficamos admirados, não acreditamos o que aconteceu. Ainda não nos caiu a ficha diante de tanta misericórdia e libertação de Deus sobre a nossa vida. Quando nós vamos entender um pouco da história da libertação do povo de Israel, que nós encontramos isso no livro de Neemias, nós vamos ver que Deus usou um ímpio que não confiava no Senhor, que não acreditava no Senhor, aquele que era o homem mais poderoso do mundo, naquela situação, o rei da Pérsia, para libertar um povo que confiava em Deus. Por isso que esse texto ele é muito interessante, que esse ficamos como quem sonha está relacionado a um grande espanto, diante do grande milagre que Deus fez na vida deles, diante de algo impossível que jamais eles poderiam pensar. O livro de Esdras, do capítulo 1, do versículo 1 até o 3, vai dizer o seguinte: do primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele que dentre vocês que for do seu povo, o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém e que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Sabe, esse espanto, não somente de Israel, mas como das nações, está relacionado a um homem que não acreditava em Deus, que não tinha como seu Deus, o Deus de Israel, ser levado em favor de uma nação que era de Deus, do único Deus, uma nação monoteísta, que acreditava apenas em um Deus, libertar aquele povo de uma certa escravidão que eles estavam vivendo. Esse espanto de Israel é porque Deus usa o improvável, aquilo que eles pensavam que jamais iria acontecer. Quem sabe o povo de Israel pensava que a sua libertação seria de uma forma bélica, que Deus viria com guerra, levantaria novamente o seu povo, como muitas vezes levantou, para destruir exércitos grandes, exércitos grandes em nome do Senhor. Mas nessa situação não. Deus usou uma situação improvável para libertar o seu povo e geraram milagres na vida deles. Por isso que eles falaram, deixa em tela o versículo 1, nós ficamos espantados, nós ficamos como aqueles que sonham. A primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa noite é que por mais difícil e complicado sejam os cenários da nossa vida, nós jamais podemos deixar de confiar no Deus de Israel. Por mais desfavorável, por mais que as situações não nos mostrem ser favoráveis, nós precisamos crer na palavra que o Senhor direcionou ao favor de nossa vida. Deus, quando faz milagres, Ele não usa coisas prováveis, mas Ele usa coisas improváveis. Coisas que vão gerar espanto na vida das pessoas, exatamente para que o nome dEle seja glorificado.
para que as pessoas possam dizer: olha, aquilo que aconteceu na vida do Marcos, na vida da Priscila, na vida do Felipe e da Kelly, não foi coisa natural, foi coisa sobrenatural. Por isso que o texto diz: nós ficamos espantados. Meu irmão, você precisa entender que você serve um Deus da esperança, que você serve um Deus que não tem limitações para fazer os seus milagres e o seu agir. Deus, Ele usa o ímpio, Deus, Ele usa o improvável, Deus usa até um animal para falar com o seu profeta. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite que nós não podemos temer, nós não podemos olhar para situações, nós não podemos olhar para o grande homem que era o rei da Pérsia, o homem mais poderoso do mundo, pensando que nós não seremos libertos, porque quando Deus libera uma palavra, não há rei, não há poder que consegue segurar a palavra do Senhor ao nosso respeito. Nós ficamos ou ficaremos muitas vezes espantados, não acreditando como quem sonha, diante de coisas que o Senhor pode fazer em nossa vida. Deus, Ele usa o desfavorável para fazer algo favorável na nossa vida. A primeira coisa que nós encontramos nesse texto é o Deus que permite com que nós venhamos voltar a sonhar. O Deus que fará coisas na nossa vida que, quem sabe, vai gerar espanto para nós mesmos. O versículo 2 até o 4 mostra agora o sentimento de Israel em favor ao seu Deus. O sentimento de Israel em favor daquilo que Deus operou na vida deles. Versículo 2 até o 4 diz: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, veja que nós é envolvido uma terceira pessoa. Primeiro é Deus e o povo, agora as nações já estão dizendo. Os milagres do Senhor para a nossa vida não é apenas para ser local, não é apenas para glorificar aquele povo que está vendo, mas é para glorificar o nome do Senhor no meio dos ímpios, no meio das nações, porque o texto começa a falar que aquilo reverberou na vida de outras nações, e essas nações na qual reverberou, eram aquelas nações que zombavam do Deus de Israel, porque Israel já estava presa durante 70 anos, e o seu Deus não fazia nada. Quer dizer para você que não importa o cativeiro ou quanto tempo nós estamos esperando ou estamos presos, até as nações que riram de nós vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles reafirmam, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Agora o povo de Israel voltando a dizer, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. O versículo 2 até o 4. Vou mostrar para nós aquilo que cada um de nós precisa ter em relação ao seu Deus poderoso. O povo de Israel, o autor desse salmo, começa a falar agora da gratidão do povo em relação ao seu Deus, mediante tamanha libertação miraculosa. E o texto vai trazer para nós duas informações sobre a atitude do povo. A primeira está que a boca deles se encheu de riso. Isso é um contraste, igreja. Porque durante 70 anos o povo de Israel sofreu e não ria mais. Estar separado do templo para esse povo era estar separado da presença de Deus. O povo de Israel chorava o seu exílio babilônico.
O povo de Israel estava sofrendo porque estava longe da terra, longe da aliança. Então o autor mostra esse contraste dizendo, quando eles foram libertos, a alma deles se encheu de gratidão. Antes eles choravam, mas agora eles estão sorrindo diante daquilo que Deus fez. Lembra aquilo que nós falamos, Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Nós não podemos acreditar que a noite vai durar a vida toda na nossa vida. Porque nós temos promessas que falam que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus restaurou a sorte de Sião. E eles ficaram espantados como aqueles que sonham. Então a sua boca se encheu de riso. Essa é a primeira atitude de gratidão que o salmista fala. Nós encontramos nos salmos muitos cânticos de lamentações. Mas aqui, o segundo ponto que o salmista traz é que o coração deles se encheu de júbilo. Júbilo é quando nós estamos em exultação. É quando algo que acontece na sua vida, que gera uma adrenalina no seu coração, na sua alma, e você grita e você brada. E o texto nos fala que a libertação do povo gerou gratidão no seu coração, diante dos feitos que Deus havia feito na vida deles. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus fez por nós. Nós precisamos exultar por aquilo que Deus fez por nós. Cada vitória que nós temos aqui na terra, nós não podemos sentir que foi por nós mesmos. Hoje eu estava sentado com a minha esposa, nós fomos almoçar na casa da minha irmã, e um delicioso almoço, meu cunhado, minha irmã fizeram. E nós estávamos sentados no sofá, olhando algumas coisas. E eu disse, amor, louvamos a Deus pelo que Deus tem feito por nós, ainda tão jovens. Deus nos deu a capacidade de fazer. Deus nos deu a capacidade de conquistar. E ela me disse, sim, Marcos, isso é a graça de Deus. Nós precisamos tributar todo o louvor na nossa vida, diante das nossas conquistas, ao Senhor. Enchermos o nosso coração de júbilo, não porque nós somos bons. Nem brinque dessa forma, o meu é melhor que o seu. Meu filho é assim porque ele é meu filho. O meu carro é melhor que o seu porque é meu. Não diga isso. Diga assim, eu tenho essas coisas porque foi tudo Deus que me deu. E o texto fala desse sentimento de gratidão que Israel estava tributando ao Senhor. E a terceira parte desse salmo vai mostrar para nós o versículo 4. Um pedido de restauração que o povo de Israel precisava. Porque quando Israel voltou para a sua terra, a terra estava destruída. E eles precisavam agora, estando em Israel, preste muita atenção, reconstruir os muros. Através de Neemias, e reconstruir o templo. Então, dentro desse júbilo, dentro dessa gratidão, o salmista agora começa a clamar por restauração. Deus fará coisas na nossa vida, Deus vai nos fazer sair de lugares que estávamos presos. Mas quem sabe que quando nós chegarmos em determinadas situações, aquela terra será assolada. E nós não podemos perder o júbilo e a gratidão. Nós precisamos quebrantar o nosso coração e orar, como Israel ora. Ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe.
Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Para falar sobre essa restauração, o salmista usa duas figuras. Versículo 4. Restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. O Negueb é o deserto. E nesse contexto, alguns comentaristas falam que no deserto do Negueb é um calor insuportável durante 9 meses. Aonde toda a vegetação nada mais é do que seca, nem verde é. Então Israel está chorando na presença do Senhor, mesmo estando restaurado, mesmo tendo sido restituído para a sua terra, mesmo estando com gratidão no seu coração. Israel clama por restauração e diz: Senhor, ainda nós nos sentimos terra seca. Ainda nós nos sentimos terra assolada. Então ele usa essa figura, nós precisamos ser restaurados como as torrentes do Negueb. E durante 9 meses é um calor insuportável, terra árida, mas durante 3 meses acontecem as torrentes do Negueb. São 3 meses de chuva, 3 meses de alívio, aonde toda a vegetação que era árida volta novamente a brotar. Sabe, igreja, às vezes nós estamos como Negueb, áridos. Israel estava assim, estava restaurado, estava na terra, coisas tinham acontecido, tinham certeza da salvação, mas precisavam novamente de água. E as torrentes do Negueb significa refrigério. Às vezes, igreja, nós vamos estar fiéis, nós vamos estar na casa do Senhor, mas nós precisamos de refrigério. Nós precisamos clamar pelas torrentes do Negueb. Nós precisamos clamar que essa terra assolada volte a ser novamente uma terra com flores, uma terra verde. E a segunda figura, no versículo 5, fala sobre o semeador. E nessa figura nós podemos pensar que esse semeador é aquele que teve uma safra terrível no ano anterior, e esses cereais que ele tem na sua mão, ou ele come ou ele planta. Ou ele come ou ele lança na terra. Ou ele acredita no racional ou ele lança pela fé. Sem saber se naquela terra árida voltará a brotar novamente. Essa segunda figura fala sobre a fé que nós precisamos ter, em acreditar naquilo que os nossos olhos não enxergam, mas através da palavra do Senhor ao nosso respeito, nós precisamos crer. Lançar a semente quando os nossos olhos não enxergam, lançar a semente quando tudo é desfavorável, são um dos maiores desafios da nossa vida. O ministério pode subir. Quem sabe, meu irmão, você está vivendo esses dias secos. Você voltou, saiu de um tempo muito difícil na sua vida. Quem sabe os irmãos que voltaram para suas casas e tomaram aquele grande susto. Tá, eu voltei, e agora? O Senhor me libertou, e agora? E agora o texto diz que nós precisamos ter fé. Ter fé que Ele é um Deus que faz chover, mesmo diante de terras áridas. Ter fé que nós precisamos lançar a semente,
Porque o mesmo Deus que nos deu a semente, Paulo fala isso, é claro que num outro contexto, mas é o Deus que nos deu a semente para semear. Então, se Deus tem nos dado fé, igreja, não vamos reter mais, vamos lançar a semente, porque se Deus disse, vai acontecer. E aí o texto continua explicando e conclui. Quem sai andando, chorando com a semente em meio a uma terra árida, em meio a uma terra que você não sabe se vai dar fruto. Aquele que tem fé de plantar aonde o Senhor mandou plantar. Aquele que tem fé mediante a palavra que Deus ordenou. Tem uma promessa na sua vida. E a promessa é que aqueles que plantam chorando, mediante a ordem do Senhor, voltarão com grandes feixes na sua mão, sorrindo. Eu quero te convidar nessa noite a crer no Deus da esperança, a crer no Deus que tudo pode, a crer no Deus que tudo faz, a crer num Deus que usa um coração ímpio para abençoar a sua vida, a crer num Deus que usou o homem mais poderoso da terra, desse tempo, dobrou ele diante da sua vontade e fez aquilo que era preciso. Eu quero crer, eu quero que você creia no Deus da esperança que faz com que o deserto do Negueb receba chuvas, e essas chuvas conseguem fazer com que aquele lugar floresça. Eu quero que você creia no Deus da esperança que mandou você lançar a semente, mesmo sabendo que há uma incerteza na terra, mas você lançou a semente, e o Deus da esperança deu resultado para você. Você que plantou a semente chorando, você vai trazer feixes com júbilo de alegria, porque a palavra da esperança se cumpriu na sua vida. Nós cremos no Deus da esperança. Nós cremos no Deus que tudo faz. Nós cremos no Deus do impossível, do Deus que operou no passado e tem poder de operar ainda no presente e vai operar no futuro. Eu quero que você se coloque de pé. Você fecha os teus olhos. Sabe o que nós vamos declarar nessa noite? Eu não sei o que você está passando, mas nós vamos declarar a bondade de Deus, porque Ele é bom. O Deus da esperança, Ele é bom.